Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Trouxe um corte pra gente estar reagindo junto aqui, né? Corte muito bacana, após essa rodada aí maluca, uma rodada aí que mexeu realmente com a tabela do Brasileirão. A gente teve muitos jogos bacanas aí para acompanhar, então eu trouxe uma matéria para a gente reagir junto, né? Vou soltar o vídeo, a gente vai reagir aí e no final eu volto com mais notícias e tabela atualizada para vocês, hein? Não esqueça de se inscreve aí, dá uma moral aí para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no nosso time. Também deixa o like, né? Afinal, o vídeo muito bacana, vocês vão curtir, então deixa o like pra gente aí e vamos lá pro vídeo, rapaziada. Terminou na Neoquímica Arena, pessoal. Corinthians 1, Atlético Mineiro, um dos nossos maiores fregueses, 0. E o Coringão que entrou pressionado pela derrota vergonhosa para o Santos no último jogo, né? Hoje precisava da vitória de qualquer jeito, pessoal. E no primeiro tempo quase não teve jogo. Uma partida muito faltosa, um jogo truncado, um jogo horroroso. Mas mesmo com esse jogo meio amarrado, o Corinthians era melhor ali com a bola nos pés. Tanto que ele teve duas boas oportunidades ali, claríssimas inclusive, para poder abrir o placar. Uma com o Yuri Alberto e a outra com o Maicon, que acabaram desperdiçando. Mesmo o Maicon impedido depois, né? No segundo tempo, o Corinthians voltou diferente, pessoal. Uma postura mais agressiva, ele voltou pronto para matar o jogo. E o Maicon conseguiu se redimir, abrindo o placar com aquele golaço, um tirambaço de fora da área. Depois foi um amasso, uma enxurrada de gols perdidos. Yuri Alberto perdeu outro, o Maicon perdeu mais um, Memphis também. Todos esses cara a cara com o goleiro. E se tivesse aproveitado essas chances que criou e não soube aproveitar, poderíamos ter até goleado hoje, pessoal. Mas o importante foram os 3 pontos. Mais 3 pontos na conta, né? Destaque especial pro Garro. Esse cara faz o futebol parecer ser fácil de ser jogado. O cara voltando de lesão, mesmo não estando 100%, ele joga fácil. O cara pensa muito à frente. E, cara, é nítida a melhora quando ele tá em campo. O Memphis também foi um cara participativo, com bons lances. O Ranieri, um monstro na marcação. Enfim, vitória merecidíssima do Corinthians e até certo ponto tranquila hoje. Foi muito mais efetivo, né? Criou muito mais chances do que o Atlético. O grande problema, pessoal, é que o Corinthians ele cria muito, porém não soube transformar isso em gols. Inclusive, Yuri Alberto, essa dica é pra você. Você é o centroavante do time, meu parceiro. Você não pode perder 5 chances para tentar fazer um e achar que tá bom. Precisa melhorar, viu, Yuri? Precisa melhorar. Senão aquela velha frase do Finazzi bonito vai voltar. Neoquímica Arena, um chute ao gol para cada lado. Foi 1-1 nos chutes ao gol. A diferença é que o Corinthians nesse um chute fez. Mereceu, é a enquete que está no YouTube, prof. Isso. Mereceu vencer a equipe do Corinthians? Sim, com certeza ou não? Boa noite, Felipe. São as alternativas. Boa noite, prof. Tudo bem, bem? Felipe? Boa noite, companheiros. Eu tô com esse 71%. Quando eu fechei, tava coisa de 71% que achavam que sim. Até porque o Galo também mereceu perder, né? Ah, é? Como você acabou de falar, um lance só, uma bola no travessão, um time escalado pensando mais em Sul-Americana do que propriamente em Campeonato Brasileiro, o que é um risco, porque são duas equipes mal colocadas no Campeonato Brasileiro. Muito. Pelos times que tem, pela folha de pagamento, pela tradição, por tudo. Então o Galo arriscou alto e o Corinthians, pelo menos, fez o que se espera, inclusive e principalmente nos seus jogos em casa, né? Aquela pressão, aquela tentativa. O primeiro tempo tramou muito e não chegou, mas quem chegou pouco foi o Corinthians. E o segundo tempo começa com o Corinthians também perdendo mais uma oportunidade com o Yuri Alberto, antes do Galo mandar a sua bola solitária no travessão. Enfim, acho que o Corinthians fez o suficiente, até pelo que criou, correu risco até o fim do jogo, pelo placar apertado que foi. Com um pouco mais de sorte, com um pouco mais de competência, teria aberto uma vantagem maior. Mas mereceu sim, acho que por exclusão, o vencedor deveria ser o Corinthians. Tem um camarada aqui, Breler Pires, fã do Leozinho. O tanto de gol perdido do Corinthians hoje era para ser 5-0. É para tanto? Boa noite, Breler. Boa noite, Felipe, Celso, Silas. Boa noite pro fã de esportes, pro fã do Leozinho. Olha, Felipe, o Corinthians criou para fazer um resultado maior. Isso daí é fato. A gente pode, até em alguns jogos que o Dorival foi questionado pela maneira como o time estava jogando, pela falta de criação, hoje esse não foi o problema do Corinthians. O Corinthians estava com posse de bola, no primeiro tempo 74% de posse, o Corinthians chegava à frente, o Corinthians levava mais perigo que o Galo
e tivesse um pouco mais de capricho ali de Yuri Alberto, de Maicon, Memphis. No segundo tempo, principalmente, o Corinthians poderia ter feito uma vitória mais tranquila em casa. Esse golaço do Maicon, né? Um chutaço. O Maicon foi muito feliz. A gente até falava, né, antes do programa, prof, se dava para o Everson chegar. Eu acredito que o movimento de bloqueio ali do defensor do Galo faz com que o Everson tenha a visão meio encoberta e na hora que ele enxerga a bola é um petardo difícil de reagir, mesmo no canto dele, né, prof? Mas sabe o que passou, é isso que eu ia falar, o que passou na cabeça dele nessa hora? Vai ser cruzado? É meu canto. É meu canto. O goleiro sente isso, né? Foi um chute forte, foi um chute inusitado. É muito difícil alguém arriscar de lá e mais difícil ainda acertar daquele jeito. Sim. Mas é o canto dele, né? É o canto do Everton. E assim, é a primeira vez que o Corinthians joga no Campeonato Brasileiro com o trio. Garro, Memphis e Yuri Alberto. E o trio faz diferença técnica. Muito. Isso é inquestionável. O Memphis, por exemplo, que teve algumas atuações questionadas. Hoje também, vejo que não pode se questionar ali um pouco de precisão, de tomada de decisão dentro da área, mas ele fez um bom jogo. O Memphis chamou articulação, criou boas jogadas, até na jogada em que o lance é anulado por impedimento do Maicon, que ele desperdiça, é uma jogada articulada pelo Memphis. O Garro também fazendo esse papel de articulador. No segundo tempo, entendo o Dorival ao sacar o trio, porque o Atlético também mexeu muito, né? E ali colocando os titulares, os jogadores que têm jogado numa rotação mais alta, e o Dorival se preservou, até porque o trio não consegue recompor ainda mais no segundo tempo, mas eu vejo que com o trio Garro, Yuri e Memphis, o Corinthians naturalmente se torna outro time, mas cada vez mais não foi uma atuação encantadora, mas uma atuação em que o Corinthians ganhou com certa autoridade. Passa a impressão de ser um time que joga quando quer. Um time que... Olha o jogo. Hoje é um jogo grande, jogo em casa, jogo ali com um adversário colado na tabela. A gente já tem o nosso trio aqui de volta, vamos jogar. Porque é incrível que esse time seja o mesmo que jogou contra o Santos, e o mesmo que eu digo, mesmo trocando algumas peças, mas a base da equipe parece outro clube. E isso o Dorival precisa trabalhar, essa regularidade do time, porque foram vários pontos perdidos como visitante em que o Corinthians passou essa impressão de desleixo. E hoje não, time concentrado desde o começo, com posse, e no segundo tempo percebeu que tomou uma bola no travessão, mas no lance seguinte já abriu o placar. Então um time muito mais ligado, e esse tipo de postura tem que ser a referência. E não o que a gente já viu do Corinthians contra Sport, contra Juventude, contra Santos. Esse não é o tipo de postura que um clube como o Corinthians demanda. Silas, eu já quero te ouvir também, mas vamos à Neoquímica Arena, porque o Vladimir Bianchini já está posicionado e a gente aciona o nosso repórter por lá. Vlad, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente está aqui na Zona Mista esperando os jogadores passarem para a gente fazer as entrevistas. Uma curiosidade, hoje, antes do jogo começar, estava passando no telão a partida da final da Libertadores Feminina. E durante os 10 primeiros minutos de jogo aqui na Neoquímica Arena, o jogo foi transmitido, então o pessoal ficava um pouco com a atenção um pouco dividida. Cada gol de pênalti do Corinthians era comemorado pela torcida, e quando acabou o jogo por volta dos 10 minutos do primeiro tempo da Libertadores Feminina, o pessoal comemorou bastante, aqui apareceu no telão e até deu uma inflamada, inclusive nos jogadores, na torcida mesmo, nessa partida. No primeiro tempo, o Corinthians também tentou criar algumas oportunidades, não conseguiu. O que chamou bastante atenção foi a discussão entre Rodrigo Garro e Yuri Alberto e Memphis Depay. O trio conversando muito a respeito de tentar como acertar a equipe. O Jorge Sampaoli estava bem nervoso à beira do campo, teve inclusive que trocar de roupa porque ele estava com uma camisa muito parecida com a camisa de jogo do Corinthians. Já no segundo etapa, o Corinthians conseguiu a vitória, e o que a gente pode ver é que o Galo agora chega à 11ª derrota no Campeonato Brasileiro, não faz uma campanha muito boa. Já amanhã mesmo treina no Corinthians, viaja para Guayaquil e fica em Guayaquil até praticamente em cima da hora do jogo contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana, semifinal. Vai chegar em cima da hora por causa da altitude.
Já o Corinthians tem um descanso aí, vai se preparar para o jogo contra o Vitória. Não terá o Maicon, que fez o gol, inclusive, do triunfo de hoje. Está suspenso com o 3º cartão amarelo. Já o Galo, depois de enfrentar o Del Valle na semifinal da Sul-Americana, encara o Ceará. E não terá o Fausto Vera, que também recebeu o 3º cartão amarelo, Felipe. Vladimir Bianchini com informações direto da Neoquímica Arena. Ele volta de zona mista, coletivas de imprensa dos treinadores. A gente vai apresentar tudo isso para você aqui no Equipe F. Hora de ouvir Silas. Boa noite para você. Silas, 1-0 Corinthians. Boa noite, Felipe, professor Celso. Quanto tempo, né? Bastante, Bom tá junto. Silas. Breiler Pires, um abraço grande para você e para o fã do esporte também. Parabéns para o futebol feminino, né? Porque quando que a gente viu num jogo de clássico de futebol brasileiro, hoje Corinthians e Atlético Mineiro, no telão, passar os últimos 10 minutos de um jogo de futebol feminino, mesmo sendo uma final, e até os pênaltis. Então, assim, essa é a evolução do futebol feminino, e parabéns ao Corinthians, porque vem ganhando bastante e mostrando a sua força, né? Com relação ao jogo de hoje, eu acho que o torcedor, além, óbvio, de ver o futebol feminino, estava esperando também as reações do Hugo, né? Que vem da seleção brasileira, num jogo não tão bom para ele, Hugo, como goleiro. Acredito que culpas divididas ali nos gols, né? Do time japonês. O Memphis Depay também, que vem da data FIFA também. E o Corinthians vem de uma derrota. Então, era um jogo em casa para retomar, colocar, como a gente costuma dizer, colocar o carro no trilho novamente, né? E seguir, e com a sua força de ataque máxima, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, mereceu a vitória contra um Atlético que vem do empate no Clássico, contra o Cruzeiro, e tem esse desafio já na terça-feira no Equador, contra um time copeiro e um time que vem ganhando coisas importantes ultimamente, que é o Independente Del Valle. Então, assim, não dá também para criticar demasiadamente o Atlético. Agora, foi o Leozinho que falou que o Corinthians teve pelo menos 5 chances. E eu assistindo aqui... Você achou também? É teu menino? Não. Não? É um fã. É um fã no YouTube. Parabéns, Leozinho, porque você viu bem. Porque se bem teve um chute no gol de cada lado na trave, mas o Corinthians teve muitas chances para ampliar esse placar aí. Silas, rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente reagiu, um vídeo muito bom, muito bacana, vocês conferiram aí o pessoal da mesa debatendo a respeito dessa rodada aí, né, rodada que começou hoje, né, termina amanhã com alguns jogos, mas foi muito quente hoje mesmo, muitos jogos interessantes, a gente pôde acompanhar aí, a vitória aí do pessoal lá de cima, né, o Palmeiras venceu, o Flamengo venceu, Mirassol ali também, cara, sensação do campeonato ali, conseguindo se manter no G4 e com uma certa folga, 49 pontos, já abre 6 de vantagem em relação ao Botafogo, muito bom, muito bacana. Fechando o G6 ali, Bahia com 43 pontos também. No meio da tabela a gente vem com Fluminense, São Paulo e Vasco. Vasco também que conseguiu uma vitória muito boa fora de casa aí, com isso ali fica na 9ª posição e já começa a olhar ali uma pré-Libertadores, já começa a pensar em coisas melhores. Bragantino acabou tomando uma goleada aí pro Palmeiras, tem o Ceará em 11º, Corinthians 12º, aí vem o Grêmio 13º, o Atlético Mineiro, Internacional 16º, o Santos, e na zona de rebaixamento os times ali brigando na degola, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês gostem. Já que ficaram aqui até o final, dê o like, se inscreva no canal, tá bom? Para dar uma moral pra gente e até um próximo vídeo, valeu!